Olá, boa noite. Nós somos estudantes de Biomedicina e Farmácia e hoje vamos falar sobre os oligodendrócitos. Bom, como grande parte do sistema nervoso, o oligodendrócito é derivado de um ectoderma fetal, onde depois do segundo trimestre da gestação são geradas as OPCs, ou células precursoras de oligodendrócitos, que podem ser subdivididas em dois grupos. O primeiro, chamado zona subventricular do encéfalo, e o segundo, denominado medula espinal ventral. Essa célula é essencial para a plasticidade neural. O desenvolvimento e a especialização é uma parte muito importante dessa célula. O desenvolvimento dos oligodendrócitos tem início no segundo trimestre da gestação e vai até os nossos 30 anos. É uma fase muito longa de desenvolvimento, mas que é necessária porque depois dos 30 a gente usa muito eles. Bom, os oligodendrócitos aparecem primeiramente em regiões ventrais e depois invadem as regiões dorsais, durante a metade da gestação, mais ou menos. No próximo estágio, eles transitam para um local no sistema nervoso central, onde acontece a maturação dos mesmos. A maturação é marcada pela expressão de proteínas de mielina, que são duas. A MBP, ou proteína básica de mielina, e a PLP, que é a proteína proteolipídio. As duas têm a mesma função, mas têm composições diferentes. Os neurônios controlam os fatores internos e externos do desenvolvimento. O interno poderia ser o comando genético, por exemplo, e um externo é a experiência do indivíduo com os alimentos ingeridos desde sua origem embrionária, mas principalmente após o nascimento, e também os estímulos vivenciados pelos órgãos dos sentidos e suas respostas. Os oligodendrócitos, eles são um conjunto da glia, e por isso eles são encontrados no sistema nervoso central, tanto na substância cinzenta quanto na substância branca. Eles possuem um núcleo esférico, heterocromático, com um halo que é uma espécie de luz clara ao redor, e os seus prolongamentos encontram-se em pouca quantidade. Ao se observar através de um microscópio eletrônico, é possível verificar as suas organelas, que são o retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos e mitocôndrias que encontram-se em grande abundância. Ainda por cima, é possível observar o complexo de Golgi e microtúbulos. Na substância cinzenta, os oligodendrócitos eles estão próximos aos corpos dos neurônios, e há uma espécie de interdependência no metabolismo dessas células. Quando um estímulo ele provoca alguma alteração química no neurônio, essas modificações químicas também ocorrem no oligodendrócito, justamente por estarem ligadas diretamente a ele. Na substância branca, os oligodendrócitos, através de seus prolongamentos, envolvem os segmentos de vários axônios. Os neurônios eles possuem um calibre diferente de um para o outro, e quanto maior for esse calibre, mais voltas os prolongamentos dos oligodendrócitos são necessários de serem dados. O citoplasma ele é empurrado para o corpo da célula, ficando praticamente somente a membrana plasmática em torno do axônio, que se denomina bainha de mielina. Estas células, formando os neurônios, são parte constituintes do tecido nervoso e que são responsáveis por enviar e receber os estímulos por todo o nosso corpo. Sem essas células, haveria uma falha neste processo, já que provocaria uma espécie de deficiência no neurônio pela falta da bainha de mielina. As organelas, elas são estruturas encontradas no interior do citoplasma das células e elas realizam funções vitais para a célula. No caso dos oligodendrócitos, as organelas presentes são o retículo endoplasmático rugoso, o ribossomo, as mitocôndrias, complexo de Golgi e os microtúbulos. E a distribuição. Os lipídios e as proteínas são encontradas na membrana plasmática da bainha de mielina. As substâncias cinzentas são os corpos dos neurônios e substâncias brancas, que são os axônios. Bom, o oligodendrócito é uma das células mais específicas do nosso corpo todo e não se subdivide em mais nenhuma. Porém, ele pode ser classificado de acordo com o seu lugar de atuação. Os oligodendrócitos satélites, eles são situados dentro do pericárdio e dos dendritos, e eles são derivados da medula espinal ventral.
Os oligodendrócitos fascicular, eles são situados junto às fibras nervosas e eles também são derivados da medula espinal ventral. A zona subventricular do encéfalo, que é um outro tipo de OPC, ela libera oligodendrócitos para atuarem nas massas brancas e cinzentas. Os oligodendrócitos nada mais são do que os responsáveis por formar e realizar a manutenção da bainha de mielina no sistema nervoso central. Isso se dá através do fornecimento de suporte trófico para os neurônios, ou seja, basicamente a nutrição, e essa nutrição se dá pelo fornecimento dos hormônios e proteínas GDNF, BDNF e IGF-1. Com isso, os neurônios conseguem sobreviver e crescer. À esquerda, o oligodendrócito, que é o fornecedor de bainha de mielina no sistema nervoso central, e à direita, as células de Schwann do sistema nervoso periférico. A formação dos oligodendrócitos se dá a partir da diferenciação de células precursoras de oligodendrócitos, conhecidas por OPC. Essas OPCs elas originam-se no neuroepitélio da coluna e migram para outras áreas do cérebro de acordo com a necessidade. Aí as OPCs, a partir dessa migração, se diferenciam em pró-oligodendrócitos, que eventualmente se diferenciam em oligodendrócitos de fato. Processo caracterizado pelo surgimento de proteínas conhecidas como MPP, PLP e MAG. E por fim, o processo de diferenciação pode ser observado majoritariamente por mudanças morfológicas, mas ainda pode ser observado por marcadores na superfície celular. O que os oligodendrócitos metabolizam? Eles metabolizam a glicose. A glicose é absorvida pelo oligodendrócito através de transportadores de glicose, no caso GLUT1. Mas essa glicose não entra à vontade no oligodendrócito, pois é controlada pela ligação do glutamato ao receptor MNDA, que fica na superfície. Quando a glicose entra, ela se junta ao NAD, resultando no NADH mais H, e cria o piruvato. Através da anaferose, ela vai fazer o NADH mais H voltar a ser NADH, que era sua matéria-prima, para fazer mais piruvato. Ela vai gerar mais lactato e os dois podem ser absorvidos pela mitocôndria que gera mais ATP. O excedente do lactato pode ser enviado para as células vizinhas. Se ele for enviado para o neurônio, ele vai sair pelo MCT1 e entra no neurônio pelo receptor MCT2. O lactato vai entrar na mitocôndria do neurônio, gerando assim mais ATP.